Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Eu louvo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Mais um dia na sua presença e mais uma palavra para o teu coração. Gênesis capítulo 19, do versículo 30 a seguir, diz a palavra do Senhor. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. E então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-no beber vinho, e deitemos-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, e nem quando ela se deitou. Depois da destruição de Sodoma, a história de Ló continua de maneira muito séria, cheia de lições espirituais. Esses versículos aqui vão nos mostrar que ser livrado de um lugar não significa automaticamente que estaremos livres da influência espiritual daquele lugar. A trajetória de Ló, ela é impressionante. Ela começou a sua história caminhando ao lado de Abraão, um homem de fé, e depois escolheu a planície do Jordão. Depois passou a viver próximo de Sodoma. Depois passou a morar dentro de Sodoma. E agora termina vivendo em uma caverna. Isso aqui nos revela uma verdade espiritual muito profunda. Quando as decisões são guiadas apenas pela aparência e não pela direção de Deus, o final pode ser muito diferente do começo. As filhas de Ló chegaram a uma conclusão errada. Elas acreditam que não existe mais ninguém na terra para formar família. Essa visão distorcida revela algo importante. Mesmo fora de Sodoma, a cultura de Sodoma ainda estava dentro delas. Elas cresceram em um ambiente onde o pecado era normalizado. Isso mostra o quanto o ambiente espiritual influencia a mente e os valores das pessoas. A solução que elas encontraram revela um nível de confusão moral que havia dentro daquela família. O plano era embriagar o próprio pai para gerar descendência. Essa decisão mostra como o pecado pode distorcer completamente a consciência humana. A filha mais velha se deita com Ló. O texto diz que ele não percebeu quando ela entrou e nem quando ela saiu. Esta cena nos mostra uma realidade dolorosa. Mesmo depois de um grande livramento, as consequências espirituais de escolhas passadas ainda podem aparecer. Essa passagem aqui também nos ensina que o ambiente espiritual onde vivemos influencia profundamente a nossa família. As decisões que tomamos hoje podem impactar as próximas gerações. Precisamos permitir que Deus transforme a nossa mente e os nossos valores. Ló foi tirado de Sodoma, mas a mentalidade de Sodoma ainda estava presente em sua família. Isso nos lembra que Deus não quer apenas nos tirar de lugares errados. Ele quer também curar o nosso coração e renovar a nossa mente. Oremos. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos livra e nos resgata. Livra-nos das influências que possam permanecer dentro de nós, depois que o Senhor já nos tirou de certos caminhos. Ajuda-nos a construir uma vida e uma família fundamentada na Tua verdade. Que nossas escolhas tragam vida, bênção e direção espiritual para as próximas gerações. Em nome
de Jesus Cristo.